Oi, galera. Pessoalzinho, vamos entrar agora em funções trigonométricas, tá? Para entrar em funções trigonométricas, primeiro vamos dar uma passada pelo ciclo trigonométrico de novo. Nós já conversamos, mas eu vou conversar mais uma vez com vocês para ele ficar claro. Aqui está o ciclo trigonométrico. Nós vamos dividi-lo em 4 partes iguais. Se eu for nesse sentido, eu estou indo no sentido anti-horário. E o sentido anti-horário em matemática, ele é considerado positivo. Nesse sentido, é o sentido horário. Ele vai ter o sinal negativo. Aqui é o início do meu ciclo trigonométrico, então nós vamos marcar 0. Quando eu dividir em 4, cada uma dessa parte vai receber o nome de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Muito bem. Nós conversamos também que o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. E eu vou considerar aqui o meu raio unitário. O meu raio vai ser igual a 1 unidade. Então, onde está o meu raio? Ele está aqui, ó. Esse aqui é o meu raio da circunferência, correto? Inclusive, só uma observação com a diferença entre círculo e circunferência. A circunferência é o que envolve o círculo. Com um barbante eu faço uma circunferência. Com um barbante eu não faço um círculo. Um círculo é cheio. Por exemplo, um CD, né? O círculo, ele é compacto, ele é cheio. E a circunferência é o que circunda o círculo, beleza? Mas continuando. Aqui é o início dessa circunferência, esse raio vale 1 unidade. Muito bem. Eu sei que o comprimento de uma circunferência inteira é 2πr, ou seja, se eu sair daqui, que é o 0, e der uma volta inteirinha nessa circunferência e chegar aqui de novo, quanto eu andei? Eu andei 2π. É ou não é? Então, esse 2π que eu andei, eu posso falar que ele equivale a 360 graus. Agora, vamos voltar no início. Se eu sair do 0 e for até aqui, fala para mim uma coisa. Se 2π é a volta inteira e eu vou dividir 2π por 4, cada pedacinho vale π sobre 2 desse quadrante. Concorda comigo? Então, se eu sair daqui e for até aqui, aqui em cima eu posso falar que vale π sobre 2, ou 90 graus. Então, eu posso associar o π sobre 2 com 90 graus. Se eu andar mais um pouco, que vai ser o ângulo raso, 180 graus, eu falo que eu estou no π. Então, o meu π equivale a 180 graus. Falar π ou falar 180 graus na volta da circunferência faz alusão ao mesmo valor. Se eu for mais 90 graus, eu estou aqui, ó, 3π sobre 2. Tem sentido, né? 1π sobre 2 mais 1π sobre 2 mais 1π sobre 2. Quantos π sobre 2 dão? 3π sobre 2. Então, eu posso falar que 3π sobre 2 equivale a 270 graus, que é o 180 mais 90. E se eu andar mais 90, que vai completar o meu 360, eu vou pegar esse 3π sobre 2 e somar com mais π sobre 2, que dará o 2π, que eu completei a volta, que está aqui. 2π equivale a 360 graus. Isso aqui, essa linguagem está em radianos, que foi aqueles exercícios que vocês fizeram de regra de 3, fazendo aquelas perguntas. E aquele lá está em graus. Tranquilo? Muito bem. Nós vamos trabalhar com a circunferência agora, analisando 3 funções trigonométricas. A função seno, a função cosseno e a função tangente. Tá bom? E é isso que nós temos que saber da circunferência. Esse é o sentido anti-horário, nós vamos sempre andar nesse sentido, que é o positivo. A circunferência nossa, ela está dividida em 4 quadrantes. Cada quadrante é 90 graus, que separa. E eu tenho esse raio aqui da circunferência minha, que eu considerei igual a 1. Por isso que uma volta inteira na circunferência ficou 2π. Que ela vem da forminha do comprimento da circunferência 2πr. Tá bom?
Vamos, com muita calma, adentrar na função seno. Vamos fazer um estudo da função seno. Nós já vimos a formulinha da função seno, que é o corri, né? Agora, nós vamos localizar o seno no círculo trigonométrico. Onde ele fica? Então, vamos novamente fazer um ciclo trigonométrico. Eu vou ver agora a minha função seno. Aqui eu vou fazer um ciclo trigonométrico. Vou dividir esse ciclo trigonométrico em 4 partes iguais. Certo? E vamos lá. O seno, a gente costuma falar que é uma função que está sem sono. Se ele está sem sono, ele está em pé. O seno está sem sono. Seno sem sono. Se ele está sem sono, ele está em pé. Então, esta aqui no eixo Y é a minha função seno. A minha função seno está localizada na ordenada, tá? Do meu ciclo trigonométrico. Ele está na ordenada, tá? Tá aqui. Muito bem. Essa aqui é a minha função seno, então, tá? Em azulzinho. Muito bem. A partir da localização dessa função seno, eu posso achar valores para ele. Como assim? Veja bem. Se eu começar a dar aquela volta na circunferência que a gente deu, vamos começar com aquelas voltas. Eu vou colocar aqui 0, né? Vou colocar em radianos, tá? Que a gente começa a trabalhar mais em radianos. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? Eu não quero ficar escrevendo aqui para não poluir minha circunferência. O 0 está aqui, não tá? Esse seno aqui, ó, o valor todo dele vai de 0 até 1, tá bom? Essa função aqui ordenada, ó, ele vai de 0 até 1, porque a gente já sabe que o raio da circunferência está convencionado igual a 1. Se eu perguntar para vocês quanto vale seno de 0, seno de π sobre 2, seno de π, seno de 3π sobre 2, seno de 2π, que são os valores principais que vai nos permitir depois montar o gráfico da função seno, eu posso responder isso aqui só analisando essa função aqui que nós falamos que ela está em pé. Veja bem, se eu perguntar para vocês quanto é seno de 0, o 0 está aqui, não está? Porque eu não comecei ainda a andar na minha circunferência. O seno de 0, ele é 0, porque aqui não tem a função seno. Para eu achar onde eu vou para achar a função seno aqui, seno de 0 é 0. O seno de π sobre 2 está lá em cima, não é aqui que está meu π sobre 2? O seno de π sobre 2 coincide com a minha função seno. Então, eu posso falar que ele é 1. Ele vai pegar inteirinho. O seno de π sobre 2 está aqui. Ele é exatamente a minha função seno. Seno de π voltou aqui. Para eu buscar o seno, eu volto aqui, ó, no 0, na função seno. Então, seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2... ele está ao contrário da minha função positiva. Olha lá, se eu pegar esse 1 e eu posso trazer para cá, não posso? Ele vai ser o simétrico. Então, eu vou falar que o seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1, porque ele vem justamente na parte negativa do seno. E quando eu completo a volta, eu volto no 0. Esses valores são principais, cruciais, para eu fazer a minha senoide, que nós vamos fazer daqui a pouco. Muito bem. Se eu colocar aqui um arco, vamos abrir aqui um ângulo alfa, né? Que vai de A até M, por exemplo. Eu posso falar que se eu quiser achar o seno, ó, se eu quiser achar o meu seno de alfa, que coincide com o meu seno de AM, que é o mesmo ângulo, percebe? Ele vai ser exatamente isso aqui.
Para eu buscar o valor do seno de alfa, eu vou na função seno. Por exemplo, gente, vamos supor que esse alfa fosse 60 graus. Para eu buscar o valor do seno de 60, que nós já sabemos que ele é raiz de 3 sobre 2, aqui, se eu tivesse cronometrado aqui, milimetrado, se tivesse a medida correta, eu ia perceber que aqui vale raiz de 3 sobre 2, que é o nosso seno de 60. O seno de 30, ele já vai dar aqui, né, um ângulo de 30 graus, seria metade aqui. Olha lá, o seno de 30 é meio, né? O seno de 45 ficaria aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. O seno de 90 vem aqui. O seno de 90 é 1, percebe? Então, ó, aqui o meu seno de 30 é o meu arco. Eu vou até na minha função seno e acho quanto ele vale lá. Isso é função seno. Tudo bem? Deu para ter uma ideia? Vamos fazer o gráfico dele? Então, o meu seno, ele está sem sono e ele está em pé. O meu seno, ele está onde no ciclo trigonométrico? O meu seno está sem sono. Ele está em pé. Sem sono. Muito bem. Como eu faço o gráfico da minha função seno? Eu vou pegar aqueles valores lá. Vamos ver se eu faço direto no gráfico com vocês. Esse aqui é um gráfico, ela tem a abscissa aqui é x e a minha ordenada aqui é y, né? Os valores principais que nós conversamos foram 0, π sobre 2, eu vou representar aqui a minha circunferência dividida em 4 partes. Então, foi 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Não foi isso? E daí eu fui buscando os valores, seno de 0, vale quanto? Né? Não foi isso que eu fiz? Então, o meu 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π é o meu x, tá? Vou fazer uma tabela aqui que talvez ajude mais, né? Vamos dar um espaço aqui para o meu eixo x. A pessoa não é econômica, né? Paciência, né, gente? Nessa idade agora vai assim mesmo. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, ó. Esses são os meus valores de x. Que eu perguntava para vocês assim, quanto é seno de 0? Esse aqui é o meu y, é a minha função. Vocês já estudaram que o y ou f de x é a mesma coisa. Nós vamos ver agora a função seno de x. Quanto é meu seno de 0? É 0, lembra? Né? Mais uma vez, ó, o seno está em pé. O seno de 0 é 0. Porque eu vou lá na função seno. O seno de 0 é 0, não tem o seno aqui. Então, o seno de 0 graus é 0. O seno de π sobre 2 coincide com a função. O seno de π não tem seno no x, ele é 0. O seno de 3π sobre 2 está do outro lado, do positivo, ele está no negativo, ele é menos 1. E o seno de 2π voltei no 0. Pronto, gente, é isso que vocês vão analisar cada vez para vocês montarem a senoide. Isso aqui que nós vamos fazer agora chama-se senoide. Senoide. Vou fazer a minha senoide. Agora, os outros valores correspondentes é o seguinte. O maior valor que nós observamos foi 1, concorda comigo? E o menor valor que nós observamos foi menos 1. Não foi isso que nós vimos na circunferência? Então, agora eu vou ligar os meus pares ordenados, olha lá, é só fazer isso, ó. Primeiro par ordenado, 0, 0. Segundo par ordenado foi o π sobre 2 e 1. Terceiro foi o π e o 0. Quarto, 3π sobre 2 e menos 1. E outro, 2π e 0, certo? Então, mas não são 4 partes, por que tem 5 valores aqui? Porque a gente volta, porque começa no 0 e volta lá, dando uma volta inteira, que vai ser o 2π, por isso que fica 5 valores, tá? São 5 valores. Agora, traça... Vamos fazer de azul, né? Que nós começamos com azul. Só unir os pontos, gente. No ciclo trigonométrico, ele é uma circunferência. Então, eu vou representando aqui os pedacinhos do meu ciclo trigonométrico. Olha que belezinha, ó. Tá aí. De 0 até π sobre 2 é a primeira parte.
De π sobre 2 até π é o segundo quadrante, de π até 3π sobre 2 é o terceiro e o quarto. Essa aqui se chama senoide, tá? Agora eu posso estudar a minha função, tem umas coisas que eles pedem da função pra gente. Por exemplo, quem é o domínio? Quem é a imagem? Quem é o período? Né? O domínio, ele está no x. Ele pode ir para cá ou para lá, na verdade, porque nós temos também o seno de menos 45, o seno de menos 90, eu posso ir para lá, tá? O meu domínio são os reais, então. O domínio é igual a x, pertencente aos reais. Meu domínio são os reais. A imagem é o meu valor máximo e mínimo. Qual é meu valor máximo? Qual é meu valor mínimo? Ele vai de 1 até menos 1. Essa é a minha imagem. A minha imagem é y. Então, a minha imagem é y pertencente aos reais, tá o quê? O y, ele vai de menos 1 e termina no 1. Ele é maior ou igual que menos 1 e menor que 1. Esse aqui é a minha imagem, ó. Essa é a minha imagem, tá? O meu período é quando a minha função termina um ciclo e começa de novo. Aqui ela termina um ciclo, aí ela vai começar de novo. Se eu começar de novo, ela vai fazer isso. É uma senoide, ela sempre vai fazer isso. Então, nós falamos que o período dela é 2π, porque depois ela começa a se repetir exatamente. E ainda posso ver onde a minha função é crescente e decrescente. Como eu vejo isso? Fácil, gente, ó. O crescente e decrescente é o seguinte. Vamos por 2 pontos aqui, x' e x2'. O que aconteceu? O x aumentou. O que acontece aqui no y? Com os respectivos pares ordenados dele? Aumentou também, não aumentou? Ó, o x1 e o x2 aumentou e aqui também. Então, eu falo que a minha função é crescente. Opa, no primeiro quadrante. Ela é crescente no primeiro quadrante. Minha função é crescente no primeiro quadrante. Depois, aqui no segundo quadrante, se eu fizer o mesmo estudo, ó, olha lá, o que aconteceu agora? O x1 e o x2, eu estou pegando valores maiores. E os respectivos y1 e y2 está diminuindo. À medida que o meu x está aumentando, meu y está diminuindo. Então, ela é decrescente no segundo quadrante. Aí, o que vai acontecer no terceiro quadrante? Eu vou pegar de novo 2 valores, x1 e x2. E vou ver o que acontece no meu y, respectivamente, y e y2. À medida que o meu x1 para x2 aumentou, o meu y1 para y2 diminuiu, porque eu estou na parte negativa. O menos 3 é menor que menos 2. Então, ele é decrescente no terceiro quadrante e, consequentemente, ele vai ser crescente no quarto quadrante, fazendo o mesmo estudo. Isso aqui foi o estudo da função seno, beleza? Se vocês olharem na internet, vocês têm o Estude para olhar, vocês vão achar, mas eu posso passar para vocês também, para vocês poderem ver novamente esse estudo do seno, tá bom? Vou parar por aqui, para ir uma coisa de cada vez. Só deixa eu fazer um exercício com vocês sobre a função seno. Deixa eu ver se eu acho um exercício aqui. Os exercícios estão colocando junto seno e cosseno, gente. Vamos fazer assim. Eu vou, na próxima aula, gravar o cosseno e a tangente, para daí poder pedir exercícios, tudo bem? Fica, então, só essa parte teórica. É que os exercícios já tá com cosseno e tangente. Eu tenho que explicar o cosseno e a tangente, mas já. Beleza? Até já.